Senhora presidente, deputada Jaqueline Roriz, cumprimento também senhores e senhoras que me acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, o meu pronunciamento por mais uma vez nesta tribuna, ocupando o espaço do grande expediente desta casa. Senhora presidente, eu venho a esta tribuna fazer algumas observações sobre as alterações propostas no projeto de reforma do novo Código Penal brasileiro. Código Penal que já vem de 1940, obviamente necessitando de uma reforma, e que agora vem uma proposta que está hoje no Senado, um projeto já de proposta de reforma do novo Código Penal, que tem como relator o eminente senador Pedro Taques. Esta proposta está sendo discutida no Senado, mas a Câmara Federal já criou uma comissão especial para debater o novo Código Penal, e eu tenho o privilégio de fazer parte como membro titular desta comissão. Senhora presidenta, a importância do tema que eu trago nesta tarde, que é a reforma do novo Código Penal, a importância se dá pelo fato de que o Código Penal, ele tipifica os crimes, traz também as suas penas e as condições de aplicação desta pena. Os assuntos que eu quero pontuar dentro deste tema também de grande importância para o pleno exercício da cidadania na sociedade. Eu vou abordar, senhora presidente, aqueles temas que afetam diretamente a estrutura da família brasileira. Obviamente que a reforma ela é muito extensa, eu não poderia aqui abordar todos os assuntos nela contido, embora devo pontuar aqui que a reforma ela traz alguns pontos positivos. Por exemplo, ela tipifica o crime de terrorismo, que no Brasil nós não tínhamos ainda este crime tipificado. Isto faz com que o Brasil passe a fazer parte desta lista de países desenvolvidos. Ela traz também a reforma, senhora presidente, a tipificação do crime cibernético. Nós que sabemos como somos vulneráveis dentro do aspecto da internet no mundo hoje. E então a reforma ela traz pontos interessantes dentro desta importância tipificação do crime cibernético e outros assuntos mais que faz deste novo Código Penal um Código Penal bem atualizado e bem modernizado. Mas pasme vocês, nós temos também alguns pontos desta reforma que ela vem frontalmente ameaçar a família brasileira. Eu quero aqui ressalvar aqui a comissão de juristas brasileiros que elaboraram o anteprojeto, que é um grupo de juristas de muito respeito na nossa nação, mas me parece, eu estou assim estudando o tema, me parece que eles copiaram muito daquele Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que eu já denunciava na campanha política de 2010. Eles retiraram de lá, porque na verdade o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 é exatamente uma proposta de política do governo federal. E lá está constando no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, muitos assuntos trazidos agora para o novo Código Penal. E eu quero, nesse tempo que tenho aqui, fazer algumas críticas com respeito a alguns artigos que ferem frontalmente a família. Por que uma defesa contundente da família? A Constituição do nosso país, no artigo 226, diz: a família, base da sociedade,
tem especial proteção do Estado. É uma instituição, unidade de produção e reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, que o ativismo liberal quer transformar a família em uma entidade apenas de afeto e solidariedade. Isto é muito pouco para a família. Mas isto, os ativistas liberais querem que a família se transforme apenas num núcleo de afeto e de solidariedade, porque querem assim buscar salvaguarda de seu liberalismo dentro do conceito de família. E a Constituição brasileira diz que a família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O Brasil precisa resgatar os valores da família. Soma-se a esse conceito a importância que Deus dá à família como arquiteto supremo. Na Bíblia Sagrada, temos 90 referências a respeito da família. Vejamos, por exemplo, duas. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Temos uma segunda referência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O arquiteto supremo, que tem muito interesse na família, ele tem a bula, ele sabe o que é uma família e passou para nós por meio da Bíblia Sagrada. Nesta casa de leis, me insurjo contra tudo que intenciona destruir ou ameaçar a família. Por isso, quero debater aqui alguns artigos do projeto do novo Código Penal brasileiro. Ressalvo aqui, senhora presidente, o substitutivo apresentado pelo relator, já apresentado no Senado, senador Pedro Taques, que é um homem de compromisso com a sociedade, que tem um espírito público voltado para o bem-estar do cidadão, que já retirou alguns artigos problemáticos, que vou declinar aqui. Mas por que estou fazendo aqui? Porque aqui é outra casa, aqui é outro debate. Quando chegar aqui a proposta do Senado, nós vamos debruçar sobre a proposta, e como eu conheço esta casa, nós teremos centenas e talvez milhares de emendas, e eu já preciso alertar os meus colegas, deputados e deputadas, sobre o risco que a família brasileira corre se nós aprovarmos o novo Código Penal, como está proposto na sua originalidade do anteprojeto, e que o senador Pedro Taques, pela sua responsabilidade social, já retirou alguns artigos problemáticos, mas que ainda perdura lá outros que eu preciso denunciar aqui. Se não, vejamos, a banalização da vida está clara, mas absolutamente clara na nova proposta do novo Código Penal. Por exemplo, aborto, artigo 128. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui esse artigo. Veja que barbaridade, senhora presidente. Vossa Excelência, como mulher, veja o que diz aqui o artigo 132 do novo Código Penal. Quer dizer, a proposta do novo Código Penal, 128, me desculpe, diz assim: não há crime de aborto no caput. Aí ele está dizendo aqui que não há crime de aborto naquilo que já é legal hoje, não é? Quando é ameaça para a saúde da mulher, da vida da mulher, ou por estupro, e também por feto anencéfalos. Ele inclui agora a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, no inciso 4, diz assim: não há crime de aborto se por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Pasme vocês, isto é banalizar a vida, minha gente. Uma criança
De 12 semanas? A minha esposa está grávida. E quando tinha 12 semanas, fomos fazer lá uma ecografia. E eu fiquei emocionado quando eu vi uma menininha, com 12 semanas, já mexendo a mãozinha, como se estivesse dando tchau e cumprimentando. Quando eu estava assistindo aquela ecografia, eu pensei exatamente neste artigo do novo Código Penal, que estão querendo aprovar, que nós vamos debater aqui, assassinar uma criança no ventre da sua mãe. E a desculpa é o seguinte: a mulher não tem condições psicológicas. Basta um médico ou um psicólogo dar um atestado, ela poderia ir no SUS, no hospital do SUS, e matar a criança, e assassinar a criança. Isto é se voltar contra a vida, senhora presidente. Veja, está aí, nós vamos debater aqui na Câmara, e nós vamos permitir que isso passe? Nós vamos permitir que assassine criança desta forma? Ah não, mas a mulher, ela é dona do seu corpo. Ah, muito bem, ela é dona do corpo dela, então ela pode matar, ela pode assassinar, só porque está lá dentro do corpo dela. Isso é um absurdo e nós temos que nos voltar contra isso, porque isso depõe contra a família brasileira, e depõe contra a vida. Sim, presidente. A Vossa Excelência, comentário. Pelo regimento, não pode apartear? Eu perguntei para ele, não posso, mas eu posso fazer um comentário. Faça um comentário, senhor. Eu acho que o senhor está sendo muito feliz, deputado, que eu acho que hoje as mulheres têm muitas informações, ela tem acesso às informações para não engravidarem. Verdade. Concordo com o senhor em gênero, grau e número, que com 12 semanas, um feto de 3 meses já é uma vida. Isso é assassinato, senhor presidente. Pode contar com uma aliada nesta luta, porque a mulher é dona do próprio corpo? É, mas ela tem acesso a informações e pode evitar que isso aconteça. Não, e pior ainda, senhor presidente, pior ainda, que é o seguinte: no Brasil a estatística diz que as mulheres que fazem aborto têm a idade, a maioria, tem a idade de 15 a 20 anos. Veja bem, o que nós estamos mandando a mensagem para as adolescentes do Brasil? Olha, pode se prostituir, pode engravidar, tem problema. Na 12ª semana você pede um atestado de um médico ou de um psicólogo e ele vai dizer que você não tem condições psicológicas de manter a gravidez. Pronto, vai matar a criança. Isso é um absurdo. Mas eu continuo, senhor presidente. O artigo 132 diz que se molestar uma criança, haverá uma pena de 1 mês a 6 meses. Vejam bem a banalização da vida. Artigo 132. Se não prestar socorro a uma criança, lhe trazer sofrimento, a pena é de 1 a 6 meses. Mas a mesma proposta do Código, no artigo 388, diz o seguinte: que se você não prestar socorro a um animal, como uma baleia, um golfinho, a pena é de 2 a 4 meses. É brincadeira. De 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos. Mas, se não prestar socorro a uma criança, senhor presidente, a pena é de 1 a 6 meses. Isso é piada. Isso é brincadeira, isso é banalizar a vida. Mas vamos mais longe ainda. Lá está proposta a eutanásia, que é uma forma de apressar a morte de um doente incurável, sem que esse sinta dor ou sofrimento. Hoje é crime, e a pena é de 6 a 20 anos. Mas eles estão descriminalizando, querendo descriminalizar. Eu vou ler o artigo. O artigo diz assim: não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente em caso de doença grave e irreversível. E desde que essa circunstância esteja previamente atestada por 2 médicos e haja consentimento do paciente, se o paciente puder consentir, aí olha o perigo aqui, ou
na sua impossibilidade de ascendente, de descendente, de cônjuge, companheiro ou irmão. Gente, isso é brincar com a vida. Quer dizer que se o cidadão estiver morrendo, não tem condições de fazer escolha, está lá na UTI, está em coma, está na UTI, mas ele tem uma boa herança, vai ser facinho para alguém, lamentavelmente, alguns espertalhões da família, que tem relação de afeto, simplesmente autorizado a ligar os aparelhos, porque ele está morto mesmo lá, está morrendo, então isso é brincadeira. Isto é depor contra a vida, minha gente, e nós não podemos permitir. Mas vamos mais longe. O artigo 212 traz a aberração da descriminalização das drogas. Não é só da maconha não, como diz que a maconha é mais leve, que é porcaria do mesmo jeito. Mas eles estão propondo agora a descriminalização das drogas. Veja o absurdo, minha gente. Olha o que diz o artigo 212, eu nem vou ler, artigo 212. Veja bem, o artigo 212 está propondo o seguinte, que você pode plantar na sua casa, não tem problema, você pode produzir a droga na sua casa, desde que seja para consumo próprio. Desde que seja para consumo próprio. Aí o juiz depois vai dizer se é consumo próprio ou não. Gente, quem conhece droga, quem sabe o que a droga faz no Brasil, e as famílias que estão me assistindo e me ouvindo agora, que tem um filho, tem uma filha, que esteja agora dependente químico, sabe a desgraça que é as drogas, sabe o prejuízo que traz para a família, um pai e uma mãe que esteja sofrendo, e eu conheço, eu sei o que é isso, porque eu já dei assistência, e como pastor evangélico também, e como advogado, dou assistência a muitos casos de família. Como é que brinca com um negócio desse? Brinca com a própria vida. Nós vamos agora descriminalizar as drogas? E aqueles cidadãos que estão presos na papuda? Vão ser soltos agora? Vamos colocar para fora? Vamos colocar para fora? Escute, e os usuários que eles estão querendo fazer agora, dar liberdade para os usuários? Pode plantar em casa, pode fazer a sua droga em casa, não tem nenhum problema. Eles vão comprar de quem? De quem? Ah, o Estado vai comprar a droga para dar para eles? Isso é uma droga de uma proposta, gente. Isso não existe. Isso é destruir a família brasileira, isso é acabar com o cidadão, isso é destruir a família brasileira. Bom, mas a banalização da moral também está aí na proposta do novo Código Penal. Por exemplo, eles agora querem legalizar a pedofilia. Alguém pode dizer, mas deputado, é isso mesmo. Assusta. Querem legalizar a pedofilia, criança. Aí eu fui ler, presidente, a justificativa do artigo 186, que trata do estupro de vulnerável, e as justificativas dos juristas brasileiros, os 10 juristas, dizendo o seguinte, que hoje a criança, ela inicia a vida sexual com 13 anos de idade, com 12 anos de idade, então está liberado, é por isso que nós temos muitos abortos no Brasil, matando criança, de menina de 13, 15, 16, 14 anos de idade. Hoje a legislação brasileira, se um cidadão adulto manter relações sexuais com uma menina de 14 anos, mesmo que seja com seu consentimento, é estupro de vulnerável. Não tem escapatória, está protegendo a criança. Agora eles estão descendo a proposta para 12 anos de idade. Então se um adulto tiver relação sexual com uma menina de 13, 14 anos, não tem problema. Está tudo legal. Eu tenho uma filha de 14 anos. Eu tenho uma menina de 14 anos. Não imagino que a minha filha tenha uma vida sexual ativa. Ela não está pronta psicologicamente, pode estar fisicamente falando, biologicamente falando, mas psicologicamente não está pronta. Como é que nós vamos pegar as crianças do Brasil e jogar para as feras? Como é que nós vamos fazer isto? Nós temos que proteger as nossas crianças. Mas o estupro de vulnerável, pela proposta do novo Código Penal, que nós vamos discutir aqui, está propondo o seguinte, a partir de 12 anos. E tem proposta já, tem emenda, para 10 anos de idade.
Eu quero ver se a filha de um cidadão desse, de um senador desse daí, que está fazendo essa proposta, se ela tem 10 anos de idade, se ele vai querer que ela mantenha uma vida sexual ativa. Como é que pode trazer proposta desse tipo? E 12 anos? Não muda muita coisa. Ah, mas que a criança avançou. É verdade que a comunicação hoje, a informática, a tecnologia avançou. É verdade, as informações são muito maiores do que na minha época de 12 anos. Mas uma menina de 12 anos de idade não pode estar nas mãos desses pedradores que querem destruir a vida das nossas crianças. Bom, mas também nós temos outro absurdo, que agora é o seguinte: eles querem ampliar a possibilidade de emprego das mulheres, que é criar agora a profissão de prostitutas, legalizada no Brasil. E olha que eles estão preocupados com a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo está vindo aí, nós temos que oferecer um serviço para os estrangeiros. Isso é piada. O Brasil já é visto lá fora como o país da prostituição, e nós temos que corrigir isto. E a nova proposta do Código Penal está legalizando os prostíbulos. Isto, o artigo 189 da nova proposta, dizendo o seguinte: que um empresário poderá montar o seu prostíbulo, contratar prostitutas com carteira profissional, com seus direitos trabalhistas, e ela poderá então prestar um serviço de sexo no Brasil. Isso é uma falta de respeito com a mulher brasileira, minha gente. Porque uma mulher, quando ela vai para a prostituição, muitas vezes é porque ela não tem outra opção. Porque se ela tiver uma opção digna, ela não vai vender o seu corpo, não vai entregar o seu corpo para qualquer um. Nós temos que proteger a mulher brasileira e respeitar a mulher. Nós temos que ampliar o mercado de trabalho. Isto é depor contra a mulher brasileira e destruir a família e ameaçar a família brasileira. E eu me insurjo contra a legalização dos prostíbulos e o tráfico de mulheres. Vai ficar facinho para traficar mulheres. Mas é essa a proposta que nós vamos debater aqui. Por último, senhora presidente, a PLC 122, que tentou criminalizar a homofobia, e fizeram aí um trabalho forte para criminalizar a homofobia, e eles não sabem nem explicar o que é homofobia, porque esse grupo de ativistas liberais gays, que estão dizendo que homofobia, basta você não concordar com eles que você é homofóbico. Eles não conseguiram aprovar o PL 122, o que fizeram? E eu quero dar parabéns para eles, porque eles são espertos mesmo, são até competentes naquilo que eles defendem. O que eles fizeram? Conseguiram incluir no Código Penal, está lá uma vasta de artigos que está incluso lá a homofobia. Gente, eles estão incluindo no novo Código Penal um alerta para todas as famílias brasileiras, para todo cidadão brasileiro que não quer praticar o preconceito nem a discriminação, mas não aceita a imposição de grupos só porque dizem ser minoria. Só porque dizem ser minoria e vai querer impor uma conduta na sociedade brasileira e para as famílias brasileiras. Eu me insurjo contra qualquer tipo de preconceito ou discriminação, mas não aceito que me obriguem a criar os meus filhos dentro de um padrão que eu não aceito, que eu não concordo. E quando eu discordo da prática da homossexualidade, posso discordar, por que não? Cada um faz da sua vida o que quiser. Como qualquer cidadão pode discordar de um pastor, por exemplo. Pode discordar de um pastor, até fazer crítica. Aliás, já fazem tantas críticas. Agora eu vou fazer uma lei aqui para defender os pastores. Isso é brincadeira? Nós já temos Código Penal funcionando. Nós já temos a Constituição Federal que nos dá a tutela. Aí eles incluíram agora o crime de homofobia. Estão querendo incluir, já estou concluindo, senhor presidente, mais um minuto. Estão querendo incluir na proposta do novo Código Penal o crime de homofobia, igualando o de racismo, de 2 a 5 anos. Gente, para concluir, deixa eu dizer aqui, homossexualismo não é uma raça não, gente.
Homossexualidade não é uma raça, não. É uma orientação. O cidadão quer ser homossexual, o problema é dele. Agora, colocar no novo Código Penal o crime de homofobia para tentar cercear a liberdade, para tentar tutelar e dominar a liberdade de expressão nesse país, eu me insurjo contra, faço esse alerta aqui desta tribuna, que o novo Código Penal precisa sim, senhora presidente, ser debatido nesta casa, e nós vamos debater com altruísmo, com seriedade, mas com muita competência para defender a família brasileira, que é o maior patrimônio que alguém possa ter. É a sua família que precisa ser defendida aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente.